nós fazemos a leitura da palavra de Deus nesse momento. Mateus capítulo 5, versículo 27 até o versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte que ser todo ele lançado no inferno. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai, nós entramos na sua presença nessa noite, envergonhados pelo nosso pecado. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que conduza a pregação da tua palavra. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que a tua palavra possa ser aplicada em nossos corações pelo ministério do Espírito Santo e que ela cause transformações em nossas vidas. Não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas nos transforme. Eu confio que o único poder de transformação que esse mundo tem é a tua palavra. Aplique aos nossos corações e me capacite a pregá-la com a autoridade que vem do Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das palavras mais fortes do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre tenho colocado uma frase ou um pensamento que sintetiza tudo aquilo que a pregação daquela noite vai ser apresentada. E assim como na mensagem anterior, intitulada O Coração do Assassinato, essa mensagem vai trabalhar sobre o coração do adultério, e ela nos revela o seguinte: a grande verdade que eu gostaria que você saísse daqui lembrando nessa noite é a seguinte: perante Deus, até as pessoas mais virtuosas são pecadoras e estão no mesmo nível de perversidade que as pessoas mais desprezíveis deste mundo. Vamos repetir todos juntos? É a mesma declaração que nós vimos na mensagem anterior, porque Jesus está com o mesmo propósito ainda: revelar a perversidade de pessoas que se achavam perfeitas. Então vamos ler todos juntos esse resumo da mensagem que diz: perante Deus, até as pessoas mais virtuosas são pecadoras e estão no mesmo nível de perversidade que as pessoas mais desprezíveis deste mundo. Meus irmãos, nesse trecho específico de Mateus capítulo 5, Jesus tem a intenção de expor os pecados tanto dos líderes judeus, principalmente dos líderes judeus, mas também de todo o seu auditório ali presente. Ele vai revelar através desse sermão toda a hipocrisia daquelas pessoas. A intenção de Jesus nesse sermão e nessa parte em específico é desmascarar e deixar evidente que eles todos ali eram pecadores e careciam da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Jesus, ele mostra a realidade sobre os seus corações pecaminosos. E ele vai na raiz do problema. Jesus, aqui nesse sermão, ele é cirúrgico. Ele vai atacar exatamente em pontos nevrálgicos, pontos onde ele sabe que aqueles homens ali presentes, aquelas mulheres ali presentes, jamais conseguiriam escapar de tais acusações. No contexto judaico da época, os líderes judeus, eles criaram uma religião baseada na performance. Eles olharam para toda a lei e eles fizeram um remanejamento da lei, reescreveram vários princípios e transformaram os 10 mandamentos em mais de 600 regras legalistas, porém, regras baseadas nos seus padrões. Eles substituíram a revelação da verdade de Deus pelos seus próprios sistemas.
E o sistema que eles desenvolveram era caracterizado por regras externas, rituais, comportamentos superficiais, sem considerar o interior, se esquecendo da motivação. Porque o pecado é cometido por fora do corpo, mas a origem do pecado está onde? No coração do ser humano. Ao cumprir as regras que os próprios líderes judaicos estabeleceram com relação aos rituais externos, tanto os judeus, o povo, quanto também esses líderes, eles se achavam justos. Eles se achavam dignos diante de Deus e olhavam para todas as outras nações como indignas. Então, se tinha alguém que necessitava de arrependimento, não eram eles. Eles achavam que estavam cumprindo toda a lei de Deus. Você se lembra de um episódio que um jovem rico chega até Jesus e ele pergunta o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala para ele que ele tinha que guardar a lei. E ele diz o quê? Eu tenho feito tudo isso. Esse era o pensamento dos líderes judeus, não somente dos líderes, mas como de toda a população judaica daqueles dias. Eles se achavam justos diante de Deus. No entanto, Jesus aqui vem e destrói esse castelinho de areia que eles haviam construído. Jesus vai destacar que a verdadeira justiça jamais pode ser alcançada por qualquer ser humano. A chave para nós entendermos isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Eu vou pedir para colocarem aí na projeção. Mateus capítulo 5, versículo 20. Quando Jesus diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Quando o povo olhava para os escribas e fariseus, eles imaginavam que se existia alguém que de verdade vivia de maneira justa e correta, esse alguém era quem? Os escribas e os fariseus. Jesus vem agora no seu sermão, no seu discurso, e diz o seguinte: que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está aqui, meus irmãos, destruindo, desconstruindo todo o sistema de justiça própria que eles haviam estabelecido, toda a religião deles. Por mais que externamente eles podiam parecer religiosos, por mais que externamente eles poderiam parecer piedosos, internamente eles eram perdidos, pecadores, impenitentes. Nos versículos de 21 até o 48 do Sermão da Montanha, Jesus, ele apresenta um padrão impossível de ser alcançado por qualquer ser humano. Jesus Cristo aqui revela e ele confronta a pecaminosidade deles e deixa claro que eles eram incapazes de resolver o problema do pecado em seus corações. Isso fica muito claro e evidente para nós, quando Jesus vem no versículo 48 do capítulo 5, ele diz assim, presta atenção nas palavras de Jesus. Ele fala, portanto, concluindo o sermão, concluindo essa parte onde ele confronta os pecados, ele fala, portanto, sejam o quê? Palavra forte, concorda? Sejam o quê? Perfeitos. E qual é o padrão de perfeição que Jesus vai usar? Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, eu pergunto para você nessa noite, quem de nós conseguimos nos encaixar nessa exortação de Jesus aqui? Ninguém. Você percebe que Jesus aqui, ele quer destacar a realidade de que ninguém é capaz de agradar ao Senhor por seus próprios esforços.
Muitas vezes nós temos a tendência de rearranjarmos a religiosidade, de colocarmos alguns padrões de performance para que a gente possa medir a nossa espiritualidade e nos sentirmos melhores do que outros. É muito comum, dentro do nosso círculo, as pessoas medirem espiritualidade com 2 elementos principais: roupa e música. Se você está usando saia é porque você é espiritual. Eu não estou dizendo que isso é errado ou certo. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas fazem uso de algo que é correto, com uma intenção pecaminosa de medir o outro de forma errada. Existem pessoas que imaginam assim: a música que agrada a Deus é só o cantor cristão, porque nós somos batistas. E se esquecem que é muito mais do que simplesmente aquilo que o Senhor pede de nós como um objeto de adoração. Obviamente, o Senhor se agrada da música que nós cantamos que vem do cantor cristão? Sim. Mas não cantar aquilo não faz de você mais ou menos espiritual. Mas muitos de nós colocamos esses critérios como padrão de performance para medir a nossa espiritualidade e dizemos, e muitas igrejas agem assim, nós somos uma igreja verdadeira, fundamentalista, porque nós usamos tal vestimenta e cantamos tais músicas. Jesus vem aqui, meus irmãos, no Sermão da Montanha, e apresenta uma profundidade do Evangelho para mostrar que é muito mais do que isso. Ele destaca que Deus não aceita nada menos que a perfeição. Com essas palavras, Jesus força-os a reconhecer que eles necessitam de um Salvador. Sem essa compreensão, sem entender que por eles mesmos eles são incapazes de alcançar essa perfeição, eles nunca poderão ser salvos. E Jesus vem para mostrar não somente que eles precisam de um Salvador, mas Jesus vem aqui nesse sermão e se apresenta como esse Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. Aqui nesse sermão, Jesus os leva a compreender que em si mesmos eles não têm recursos nem capacidade para resolver o problema do pecado. E que eles precisam desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador é Cristo, o Senhor. Aqui nos versos 27 a 30, Jesus apresenta uma segunda ilustração sobre a justiça do coração. Ele aborda agora o adultério e o pecado sexual em geral. Na primeira ilustração, Jesus falou sobre o que é o assassinato. E convenhamos, quantos de nós aqui já fomos ou somos assassinos em série? Agora, Jesus vai confrontar a visão deles sobre o pecado com a visão de Deus. Jesus vai contrastar o padrão deles com o padrão divino a respeito do que é o adultério. O sistema rabínico tradicional, meus irmãos, se concentrava apenas nos atos externos, assim como no assassinato. Se você não matou de fato alguém, você não é um assassino. Segundo os padrões de Jesus, se você se ira contra o seu irmão, você já cometeu o assassinato. Segundo os padrões rabínicos, se você de fato não se relacionou sexualmente com uma outra pessoa, você não cometeu adultério. Segundo o princípio ensinado por Jesus aqui, se no seu coração você cobiçou uma mulher, você já adulterou com ela. Você percebe a diferença do padrão de Deus para o padrão humano? Jesus vai destacar essa diferença entre as perspectivas
e a mentalidade deles. E ele começa dizendo no verso 27. Acompanhe comigo no verso 27. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Algumas versões aparecem: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Eu tenho que te dizer que na maior parte dos manuscritos, os melhores manuscritos, essa palavra aos antigos não aparece. Por isso que aqui mesmo na Nova Almeida Atualizada, você percebe que ela não aparece nessa tradução. Ele simplesmente coloca: vocês ouviram o que foi dito. E ele fala: não cometa adultério. E mais uma vez, assim como ele fez na primeira ilustração, Jesus, ele vai fazer referência aos 10 mandamentos. Porque Êxodo capítulo 20, versículo 14 diz: não cometa adultério. A tradição judaica tinha sido baseada na lei de Moisés, mesmo que eles não a seguiam adequadamente, mesmo que eles tentavam dar um jeitinho judaico, né? A gente costuma falar que nós damos um jeitinho brasileiro, né? Aqui, os líderes judaicos, eles estavam tentando dar um jeitinho para parecer que eles cumpriam a lei, quando na verdade eles não faziam. O 6º mandamento, meus irmãos, protege a santidade da vida quando diz: não matarás. O 7º protege a santidade do casamento. Aqueles que confiam na justiça externa, aqueles que acabam achando que são capazes por eles mesmos de cumprir a lei de Deus, eles violam ambos os mandamentos, porque em seus corações eles atacam a santidade da vida, cometendo assassinato, e a santidade do casamento, cometendo adultério no coração. Quer seja isso feito fisicamente ou não. Quando eles experimentam a ira, eles cometem adultério. Quando têm desejos sexuais impróprios, eles cometem adultério. Perdão, a ira, eles cometem assassinato. E quando eles têm desejos sexuais impróprios, cometem adultério. Ao fazer qualquer uma dessas coisas, eles quebram a lei de Deus e ofendem o seu nome. A ira e a luxúria sexual são duas das influências mais poderosas sobre a humanidade. Aqueles que permitem que essas emoções os dominem, eles descobrirão que rapidamente eles perdem o controle, se tornam pessoas iradas, violentas e pervertidos. Todos enfrentam essas tentações. Todos nós, em algum momento na nossa vida, seremos confrontados e tentados com a ira e o pecado sexual. Em algum momento também, cada um de nós cederá a essas tentações até certo ponto. Portanto, meus irmãos, toda pessoa, por mais piedosa que ela possa parecer, diante de Deus, é um assassino e um adúltero. As tentações sexuais sempre foram fortes desde a queda do homem, mas nos nossos dias, nós vivemos em um tempo em que essa perversão tem se tornado cada vez mais sem precedentes. Nossa sociedade atual está imersa em uma paixão sexual desenfreada. O sexo impulsiona as mídias. Constantemente, o sexo é explorado para promover os seus temas. O sexo é banalizado pelos meios de comunicação. É utilizado como um instrumento para promoção de pessoas e produtos. A pessoa vai vender uma geladeira e coloca a imoralidade sexual no meio. Nossos filhos gostavam de assistir alguns programas de YouTube. Nós tivemos que pagar a assinatura, porque nos intervalos que eles colocam lá as propagandas, apareciam coisas tão promíscuas para crianças que estavam assistindo conteúdo infantil, que eu falei, eu vou ter que pagar para tirar esses anúncios.
Meus irmãos, a nossa sociedade parece estar mais preocupada com o sexo do que nunca esteve antes, alcançando um grau talvez nunca visto em uma cultura civilizada. Essa filosofia da busca desenfreada pelo prazer sexual não é nova. Ela era comum nos tempos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo mesmo foi um forte combatente dos pecados sexuais, principalmente quando ele escreve a carta aos Corinto. No pensamento grego, você lembra? A igreja de Corinto é uma igreja fundada em território grego. No pensamento grego, assim como também no pensamento de muitas pessoas nos nossos dias, o sexo é considerado somente uma necessidade biológica, assim como comer e beber. As pessoas falam, você não pode olhar para o sexo de uma forma restritiva, porque o sexo, assim como a comida, assim como uma bebida, assim como dormir, é uma necessidade biológica. O pensamento dos gregos lá atrás era essa. Se você for olhar para o pensamento de muitos que promovem a promiscuidade sexual, eles dizem a mesma coisa. Agora Paulo vai rebater esse pensamento dos crentes, dos coríntios. Quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 a 17, ele diz assim, em 1 Coríntios 13 a 17, ele fala, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. E ele continua, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Agora ele vai fazer a comparação. Será que o corpo foi feito para o sexo e o sexo foi feito para o corpo, então? Se o estômago foi feito para o alimento e o alimento para o estômago? Olha o que ele diz. Mas, porém, o corpo não é para a imoralidade. Mas para quem? Para quem? Para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Aí ele vai começar a explicar melhor isso. Ele fala no verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Mas vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Aí ele vem com um não enfático aqui. Ele diz de modo nenhum. É inconcebível que o servo de Deus se envolva em promiscuidade sexual. E ele diz no verso 16, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Qual é o argumento de Paulo aqui, meus irmãos? O argumento de Paulo é que nossos corpos não foram criados para a imoralidade. Os nossos corpos foram criados para a glória de Deus. Nós não podemos usá-lo como um instrumento de sedução, como um instrumento de promiscuidade. Nós devemos usá-lo como um instrumento de glória, de glorificação ao Senhor. Você se lembra o que acontecia na cidade de Corinto? Eles tinham um templo de adoração a uma deusa, e qual era o meio que essa deusa era adorada? Através de prostitutas cultuais. Eles se encontravam com essas mulheres, tinham relações íntimas com essas mulheres, e através dessas relações, eles adoravam a essas deusas. Paulo vem aqui ensinar a respeito da santidade. E diante dessa realidade, ele vai dizer no verso 18, ele diz, fujam da imoralidade sexual. O que ele diz, irmãos? Fujam da imoralidade sexual. E ele vai explicar o porquê. Ele fala, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo?
que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. O discurso do meu corpo, minhas regras, é falacioso. Porque aqui nós vemos claramente Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que o seu corpo pertence a quem? A Deus. E olha o que ele diz no verso 20. Por que o seu corpo não pertence a você? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está nos dizendo aqui que o corpo dos cristãos é mais do que meramente biológico. O corpo de um cristão é um membro de Cristo. É um templo do Espírito Santo. E não pertence a você. O seu corpo pertence ao Senhor. O mesmo pensamento que corrompeu a cidade de Corinto tem corrompido a nossa sociedade atual. Nossa sociedade está submersa em um mar de excessos e perversões sexuais. A perversão sexual tem destruído as vidas de homens, mulheres e, tristemente, muitas crianças. Muitas crianças têm sido vendidas, têm sido sequestradas, têm sido levadas para pervertidos abusarem. E todos os dias essa tragédia, que muitas vezes nós queremos fechar os nossos olhos como se elas não existissem, porque embrulha nossos estômagos, mas é uma realidade que precisa ser confrontada. A perversão sexual tem destruído famílias, casamentos, sociedades têm sido destruídas por causa da perversão sexual. Diante de tamanha perversão ao longo da história, alguns homens de Deus piedosos, diante desse texto, diante das palavras duras de Jesus, eles lidaram com essas tentações de forma não bíblica. Alguns chegaram a acreditar que o sexo era mal por si mesmo. Eles chegaram a afirmar que o sexo precisava ser eliminado por completo da vida de qualquer servo de Deus. Por isso, alguns optaram pela autocastração. Outros optaram pelo celibato, não por um dom, mas um celibato por imposição. Alguns outros foram viver em isolamento social em monastérios. Sem dúvida, esse não é o propósito de Deus. O sexo foi criado por Deus. E quando desfrutado diante dos conceitos estabelecidos por Deus, é algo maravilhoso. Deus criou o sexo como uma bênção a ser desfrutada pelo homem e pela mulher. Porém, dentro do relacionamento de casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Qualquer pessoa, meus irmãos, que olhe para a atividade sexual, para o relacionamento sexual, como algo sujo e asqueroso, mesmo dentro do relacionamento de casamento, está mal interpretando as Escrituras. E é um enganador e não um verdadeiro ministro da palavra. Na verdade, é uma característica de um falso mestre, sabia disso? Paulo, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 a 3, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. E qual era a principal característica deles, no verso 3? Ele diz assim, 1 Timóteo 4, 3. Ele diz
que proíbem o quê? O casamento. Um falso mestre, naqueles dias, era conhecido principalmente por restringir aquilo que Deus havia criado para a glória do nome dele, e ele colocava visões pecaminosas quanto àquilo. Meus irmãos, não olhemos para o sexo como algo de tabu, sujo, imundo, que não pode ser mencionado. Paulo, quando ele fala a respeito do relacionamento conjugal, ele ordena que maridos e esposas cumpram os seus deveres. E ele destaca que a expressão sexual não é apenas um privilégio dentro do casamento, é também uma obrigação. Quando nós lemos 1 Coríntios 7, versículo 3, 1 Coríntios 7, 3, Paulo diz assim: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Sobre o que você acha que ele está dizendo aqui? Relações sexuais. E ele fala, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. E ele continua no verso 4. Por que você deve satisfazer o seu cônjuge? Ele diz, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim quem? O marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Baseado nisso, ele conclui no verso 5, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, olha as condições que ele coloca, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Qual é a instrução de Deus aqui para nós, meus irmãos? Maridos e esposas são instruídos a se satisfazerem mutuamente. E isso é apresentado nas Escrituras como algo belo aos olhos de Deus. Olha o que o sábio diz em Provérbios capítulo 5, versículo 18. Salomão vai dizer em Provérbios 5, 18, ele diz assim, seja bendito, Provérbios 5, 18, ele diz, seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. No verso 19 ele diz, corça amorosa. Se você quiser fazer um elogio para sua esposa, né, fala corça amorosa, gazela graciosa. Dentro daquele contexto, isso era um elogio, tá? E ele continua, que os seios dela saciem você de vez em quando? Quando? Todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias. Meus irmãos, na Bíblia, nós temos um livro inteiro que celebra a união sexual dentro do casamento. Qual que é? Cantares. Certamente nós não podemos demonizar o sexo e olhar para ele como algo sujo e mau, porque foi criado por Deus. E tudo que Deus cria é bom. Nós devemos entender esse conceito. Além, nós devemos ensinar os nossos filhos que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado pelo homem e pela mulher dentro do contexto do casamento. Tratar o sexo como um tabu. Tratar o sexo como algo sujo e mau tem sido a razão de sérios problemas entre muitos casais cristãos. Denegrir essa expressão adequada do sexo, seja por meio da castração ou do celibato forçado, é considerado uma perversão equivalente a outros pecados sexuais, como a fornicação, o adultério ou a homossexualidade. Devemos olhar para o sexo como algo puro, santo, criado por Deus e que deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher dentro do casamento. Muitos que não foram ensinados dessa forma, casam-se e têm uma visão
poluída do sexo. E muitos casais têm problemas nessa área, porque não olham o leito como até um momento de adoração ao Senhor. Deus se agrada quando o povo dele, casados, tem intimidades sexuais. A solução para evitar a impureza sexual não pode ser apenas externa, porque a imoralidade sexual tem a origem no coração. E diante de Deus, consumar o ato ou cobiçar é exatamente a mesma coisa. Na lei judaica, na lei mosaica, o adultério era considerado um crime grave punível com a morte. Quando nós lemos Levítico 20:10, diz assim: se um homem adulterar com uma mulher, a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22:22 diz: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. No Novo Testamento, as proibições contra a imoralidade sexual são tão claras quanto eram no Antigo Testamento. Quando nós olhamos Paulo falando com os crentes em Corinto, você percebe que isso é um problema lá. Ele diz no capítulo 6, versículo 9, assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? E ele continua: não se enganem. Ele vai começar a descrever quais são esses injustos que ele está falando aqui. Ele fala: nem imorais, nem idólatras, e olha só, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais. Mas ele não para a lista aí. Ele continua no verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Fica claro para nós que o Senhor, ele trata com seriedade a imoralidade sexual também, assim como outras áreas da vida do comportamento humano. Agora, quando nós olhamos dentro da lista das obras da carne, eu acho que todos vocês conhecem Gálatas capítulo 5, quando ele diz lá: as obras da carne são conhecidas e são. E as 3 primeiras obras da carne estão diretamente ligadas a pecados sexuais. Ele diz: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Olha o alerta que ele diz no verso 21 com relação a isso. Ele finaliza a lista das obras da carne dizendo: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como nós lemos, Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Meus irmãos, independentemente do amor profundo que exista entre um casal, as relações sexuais fora do casamento são proibidas não pela igreja, não pelo pastor, mas proibida por Deus através da sua palavra. E no sentido mais técnico, meus irmãos, cometer adultério se refere à relação sexual entre um homem e uma mulher quando ambos são casados. Mas aqui no versículo 28, nós percebemos que Jesus está ampliando esse princípio. Porque perceba comigo o que ele vai dizer no verso 28 de Mateus 5. Ele diz assim: eu, porém, lhes digo que quem, não somente casados, mas qualquer um, casados ou solteiros, que fizer o quê? Olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Porque você poderia falar nessa noite: mas pastor, eu não sou casado, então não tenho como adulterar. Não. Ele coloca aqui: quem? Qualquer pessoa que fizer o quê? Olhar. E é importante nós entendermos o que Jesus quer dizer aqui com olhar. Aqui, no grego, nós temos um particípio presente, que se refere a um olhar contínuo.
A ideia apresentada por Jesus aqui não é um olhar incidental, um olhar involuntário, mas um olhar intencional e repetido. Sendo assim, Jesus está falando aqui de um olhar intencional com o propósito de cobiçar. Ele está falando de um homem ou uma mulher que acessa um conteúdo pornográfico sabendo o que vai encontrar ali. Ele pega o computador, ele pega o celular, ele digita o site e ele sabe o que ele vai encontrar lá. Na verdade, é para isso que ele está indo até lá. É como alguém que está assistindo um determinado programa na televisão, porque eles sabem que ali haverá exposição de mulheres mal vestidas. Ele está se referindo aqui a você que segue determinadas mulheres nas redes sociais, porque sabe que ali elas irão expor os seus corpos. Ele está se referindo aqui a você, homem, que quando andando pela rua vê uma mulher com vestes provocantes, quase quebra o seu pescoço para acompanhá-la. É isso que ele está falando. As ilustrações poderiam ser as mais variadas, mas eu acho que você já entendeu o conceito. Qualquer tipo de olhar que gere expectativas e desejos sexuais é pecado. Jesus não está falando aqui, meus irmãos, de um olhar acidental, um olhar inesperado, que leva sim o ser humano, o homem, à tentação sexual. Quando um homem vê uma mulher mal vestida, por exemplo, com vestes provocativas, Satanás certamente irá despertar nesse homem pensamentos pecaminosos. E você diz, pastor, eu não. Esses são os que eu mais tenho medo. Esses são os mais perigosos. Aquele que fala, eu não. Esse que eu tenho medo. Esse é questão de tempo. Vai cair. Porque não está preparado. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Todos os dias nós somos expostos à tentação sexual. Quer seja andando pela rua ou navegando na internet. Você está ali e de repente aparece uma propaganda na frente do seu computador. Olhar para aquilo e ser tentado não é um pecado. Quando você imediatamente fecha, tira os seus olhos, muda o seu foco. Não há tentação, não há pecado, se a tentação for resistida e o olhar se voltar para outro lugar. O pecado acontece quando você fixa o seu olhar e alimenta os seus desejos lascivos. É isso o que Jesus está condenando aqui. É esse tipo de comportamento que revela um coração vil e imoral. Deixa eu ilustrar esse conceito para você. Davi, ele não foi culpado por simplesmente ver Batseba tomando um banho. Porque ele estava caminhando pelo seu terraço e ela estava lá, banhando-se. O pecado de Davi foi permanecer olhando e dar um passo adiante, ceder voluntariamente à tentação. Davi poderia ter desviado o seu olhar. Davi poderia ter evitado o pecado. Mas quando ele atrás para os seus aposentos e comete adultério, Davi expressou o desejo imoral que já existia no seu coração. O exemplo de Davi nos ensina algo muito sério, meus irmãos. E é o ponto das palavras de Jesus aqui nessa passagem. O que ele está dizendo é, o pecado sempre começa quando um mau pensamento é semeado na mente e no coração. O pecado sempre começa quando um mau pensamento é semeado na mente e no coração. Ninguém cai no pecado da imoralidade do domingo para segunda. É um pecado que vem sendo cultivado dia a dia, até que um dia ele é consumado. Embora Jesus use aqui um homem como exemplo, sem dúvida, o seu ensino se aplica igualmente para as mulheres. As mulheres, embora em proporções bem menores e menos comum, também podem ser
tentadas a olhares cobiçosos. E até mesmo provocar desejos pecaminosos nos homens. Todos os dias, muitas mulheres são culpadas diante de Deus por despertarem paixões sexuais nos homens através das suas vestes sedutoras. E aqui eu não estou querendo colocar os homens no papel de vítima, tá ok? Eles olham porque querem. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Mas sem dúvida, a mulher que se veste de forma provocativa, com roupas completamente coladas ao corpo, desenhando perfeitamente seus contornos, sua silhueta. Mulheres que se vestem de forma com roupas transparentes, curtas ou decotadas, também carregam o sangue em suas mãos. Um dia você dará conta diante de Deus por ter levado outras pessoas a pecar. Homens, nós devemos aprender com Jó. Jó fez uma aliança com os seus olhos para não ceder à tentação. Por que ele fez isso? Porque ele reconhecia que o pecado começa no coração. E assim como Jó, meus irmãos, nós devemos firmar uma aliança com o Senhor, de mantermos os nossos olhos puros. Nós devemos evitar situações que nos exponha a desejos pecaminosos. E quando a tentação for inevitável, a ordem da palavra de Deus sempre é: fuja. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22, ele diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Homens, não negociem com o pecado sexual. Não se ache forte. Sempre quando a Bíblia trata sobre o tema da sexualidade como uma tentação para o homem ou para a mulher, ele sempre manda fugir. Não é, senta aqui, vamos conversar. Não. Você se lembra quando José foi tentado? Quando a esposa de Potifar chega se insinuando para ele, o que ele faz? Imediatamente ele foge. Ele não fica negociando. Não ache que você é capaz de vencer por você mesmo. Simplesmente fuja. Jesus então continua seu discurso e ele apresenta uma solução para o problema. E eu quero terminar apresentando essa solução. Qual que é a solução para o problema? Ele diz no verso 29 a 30. Olha, preste atenção, acompanhe comigo. Ele diz: se seu olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Aqui Jesus nos mostra o caminho para se libertar do pecado. Num primeiro momento, esse conselho parece ser um pouco contraditório, né? Porque ele disse que o pecado tem a sua origem, o problema no coração. Então, o que adianta você tirar o olho direito? Se você pecava com o olho direito, você não vai continuar pecando com o olho esquerdo? O que adianta você cortar a mão direita? Se você cortar a mão direita porque você estava pecando, você não vai continuar pecando com a mão esquerda? O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Jesus, ele está falando figuradamente. Ele está se referindo aqui às coisas físicas ou não. O que ele está nos dizendo é que, independentemente de qualquer coisa, a nossa reação com relação ao pecado, a tentação sexual deve ser radical. É isso que ele está nos dizendo. Por isso que ele usa aqui essa hipérbole. Jesus está dizendo que nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo, mesmo das coisas mais importantes para nós, se isso for nos proteger do mal. Nada é mais importante que deva ser preservado às custas da santidade. O termo pecar aqui aparece várias vezes no texto.
significa fazer cair. É como uma isca que é colocada para você pegar um ratinho, sabe? Você vai lá e coloca o alimento para que o rato vá atraído por aquele alimento e caia. Você deve tirar tudo que te atrai. Por exemplo, se alguém é casado e se sente atraído por uma outra pessoa, mesmo que isso faça que você se sinta a pessoa mais feliz do mundo, porque geralmente é assim, né? Mas pastor, eu quero ser feliz. Fuja. Fuja. Porque isso é pecaminoso, deve ser cortado imediatamente. Se o teu namoro tem te feito pecar, mudanças devem acontecer. Caso contrário, os problemas certamente cedo ou tarde surgirão. Se o problema é o seu celular, se o problema é o seu computador, se o problema é a sua televisão, medidas precisam ser tomadas para que esses dispositivos não sejam um instrumento que te levem ao pecado. É melhor você perder qualquer uma dessas coisas do que ter o teu corpo lançado no inferno. A mensagem aqui é clara, meus irmãos. O pecado deve ser tratado radicalmente. Nós devemos seguir o exemplo de Paulo, registrado em 1 Coríntios 9, 27, quando Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você deve esmurrar o seu corpo. Obviamente aqui um sentido figurado também. Mas você deve mortificar a sua carne, cercar-se de proteções para que você não seja exposto ao pecado. Livre-se de influências que te prejudicam. Livre-se de situações que te levam ao pecado. Se afaste de pessoas que estimulam o pecado na sua vida. No entanto, mesmo ao abandonar essas práticas, essas influências, você ainda não tem uma garantia de que você vai conseguir vencer essa área. Sabe por quê? Porque a influência não é externa. O problema reside aonde? No coração. Esse ato exterior vem de um coração pervertido. Por isso que Jesus mais uma vez destaca aqui que você, por você mesmo, não será capaz de vencer tanto o pecado do homicídio quanto o pecado do adultério. Por isso aqui, meus irmãos, ele aponta que os cidadãos do reino, eles devem ter a sua justiça que excede a dos escribas e dos fariseus. Porque os escribas e fariseus, apesar de não admitirem, eles eram o quê? Homicidas e adúlteros. E sabe o que é pior? O pecado muitas vezes é sutil e ele nos cega. Muitas vezes nós somos homicidas, adúlteros e sequer percebemos. Muitas vezes nós subestimamos a capacidade que o pecado tem de nos cegar e de nos controlar. Jesus não está sugerindo aqui, meus irmãos, que alguém possa se livrar da influência do pecado. A intenção de Jesus, eu quero concluir com essas palavras, aqui é dupla. Jesus, ele quer levar as pessoas ao desespero em relação à sua própria justiça. O que eu quero que vocês saiam daqui nessa noite sabendo é que você não é justo diante de Deus. Porque quem é justo sendo assassino e adúltero? E eu quero te incentivar a buscar a verdadeira justiça no único lugar onde ela pode ser encontrada: Jesus Cristo. Quando você se arrepende dos seus pecados, clama a Ele por salvação, Ele te faz justo. O remédio de Jesus
para um coração corrupto é um novo coração. A sua resposta para a nossa incapacidade é a suficiência dele. Por nós mesmos, não temos como vencer o pecado. Mas capacitados pelo poder regenerador da salvação, nós podemos vencê-lo e, na verdade, somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de abrirmos a tua palavra. Quando pregamos, muitas vezes nos deparamos com textos como esse nessa noite, que apresenta-nos um discurso forte, palavras duras, mas inspiradas pelo Senhor e direcionada para o teu povo nessa noite. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração aqui presente. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que cada um aqui possa ter consciência da sua pecaminosidade e da necessidade que tem do novo nascimento. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que se nós tivermos pessoas aqui nessa noite que estão brincando com o pecado, que estão brincando com o pecado da imoralidade, que elas possam seguir os ensinos da sua palavra e fugir desses pecados. Nós sabemos que o Senhor não se agrada, e nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que nós possamos ser servos do Senhor e da sua palavra. Santifica-nos, para que na área da sexualidade, cada crente aqui presente nessa noite possa glorificar ao Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem